Vilas chiques, prédios de apartamentos altos, lagos, parques, shopping centers, praças e extensas redes de estradas. As cidades fantasmas da China têm de tudo. Apenas um elemento crucial está faltando: as pessoas. Construídas para uma população que nunca apareceu, cerca de 50 desses locais surreais resistem isolados por todo o país. Mas ainda assim, a construção continua. Nas últimas décadas, a China experimentou um rápido crescimento econômico. Hoje, é uma das principais economias do mundo. No entanto, para evitar que todos os empregos fossem para as cidades costeiras, a China construiu em suas áreas rurais. Muitas delas são verdadeiras réplicas de cidades da Europa e outros lugares. Os governos locais em todo o país tentaram estimular suas economias construindo mais infraestrutura e estimulando o mercado imobiliário. Essa construção, aparentemente esbanjadora, é executada tanto por empresas estatais quanto por empresas privadas. Pode haver mais de 64 milhões de apartamentos vazios na China. Além disso, muitas pessoas compram as propriedades como investimento sem a intenção de se mudar para lá. Devido à riqueza da região, que passou a ser vista como uma das mais prósperas do país, o governo chinês aprovou um plano para a construção de uma nova capital sofisticada em 2004. Assim surgiu Gangbashi, que teve um custo superior a 160 bilhões de dólares na época, o que era condizente a 518 bilhões de reais. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. No início do século, a economia da China estava em crescente graças à mineração de carvão e ao descobrimento de gás natural e de metais conhecidos como terras raras, visto como cruciais para a indústria, no distrito de Orduz, que fica do sudoeste da Mongólia. Devido à riqueza da região, que passou a ser vista como uma das mais prósperas do país, o governo chinês aprovou um plano para a construção de uma nova capital sofisticada em 2004. Gangbashi tem avenidas amplas, edifícios enormes, parques muito limpos e centros comerciais e esportivos gigantescos. No entanto, nota-se uma diferença marcante em relação a outras cidades chinesas. Falta gente. Situada na Mongólia interior, território do norte da China, a cidade foi construída para 1 milhão de pessoas, mas abriga apenas 50 mil. O vazio a transformou em uma das cidades fantasma do país. Enquanto o resto dos moradores esperados não chega, os habitantes de Gangbashi têm benefícios impensáveis em outras cidades, como transporte público gratuito e contas de gás subsidiadas. As cidades fantasmas foram um dos mecanismos mais básicos da modernização da China. O problema com Gangbashi foi um mau planejamento em termos da demanda que existiria para um lugar tão isolado. É uma amostra clara dos problemas desse tipo de urbanização planificada. Gangbashi está no meio das estepes da Mongólia, a cerca de 23 quilômetros de Dongsheng, distrito de Orduz, apelidada de Texas chinesa. Orduz despertou interesse na região no início do século, com o descobrimento de carvão, gás natural e dos metais conhecidos como terras raras, cruciais para a indústria. Graças a esta riqueza, a região passou a ser uma das mais prósperas do país, com um PIB superior ao da Coreia do Sul. Com a bonança, as autoridades decidiram em 2003 pela construção de uma nova cidade, Gangbashi. A cidade tem reservas abundantes de água, um recurso escasso em Dongsheng, a capital regional. Por isso, calculou-se que em Gangbashi serviria como uma cidade satélite que atrairia moradores da capital e de outras regiões, em um país que tem mais de 200 milhões de imigrantes internos.
A diferença entre os atuais 50 mil e 1 milhão de pessoas que podem viver na cidade mostra um cálculo exageradamente otimista que se reflete no ambiente fantasmagórico das avenidas longas e vazias. No entanto, Cangbashi está longe de ser a única cidade fantasma da China. Em 2013, foram construídas cerca de 20 cidades e distritos semelhantes sob o lema "Vamos construir primeiro e virão morar aqui depois". As zonas econômicas especiais que o líder chinês Deng Xiaoping criou há mais de 30 anos no processo de abertura econômica foram, em primeiro momento, lugares pouco habitados como Shenzhen, uma cidade de pescadores que em poucos anos se transformou em um enorme centro urbano exportador e importador. Desde então, teve início uma urbanização acelerada na qual cerca de 500 milhões de pessoas passaram a viver em cidades. O distrito de Pudong, em Xangai, que tem hoje mais de 5 milhões de pessoas, foi construído nos anos 1990 e ficou vazio como Cangbashi antes de se tornar um polo financeiro e comercial. Algo semelhante aconteceu com o novo distrito de Chengdu, com uma área equivalente à de São Francisco nos Estados Unidos, que atualmente tem mais de 2 milhões de pessoas. Mas, ao lado desses projetos aparecem caprichos arquitetônicos como uma Manhattan chinesa, uma réplica do distrito de Nova York em uma região pantanosa de Tianjin, no norte do país. Ou ainda o Tianstall de Xangai, imitação de uma típica cidade inglesa, ambas semidesertas hoje. Com a crescente prosperidade chinesa e o surgimento de uma classe média urbana que supera em números a população dos Estados Unidos, o setor imobiliário se transformou em uma fonte de especulação financeira, estimulada pelo fato de que a terra pertence ao Estado e sua venda é um dos pilares dos orçamentos de municípios e governos. Além disso, a China lançou em 2008 um enorme programa de investimento para tentar escapar da recessão mundial. A bolha imobiliária que resultou disso serviu para sustentar o crescimento econômico, mas vem dando sinais de esgotamento. Um dado interessante é que após um ano de congelamento nas construções, o governo chinês aprovou 6 projetos habitacionais em 2020, que previa a construção de 3 mil casas no período de 12 meses. Apartamentos em um novo empreendimento, por exemplo, são vendidos por 9.500 ien, cerca de R$7.000 por metro quadrado. Mas no centro da cidade, os preços variam entre 11 e 12 mil reais, segundo os corretores. Mas por que casas em uma cidade fantasma seriam vendidas a preços tão altos? O que causou esse boom de vendas? É que a maioria dos novos moradores são pais que querem mandar seus filhos para escolas locais bem conceituadas. Em 2008, a cidade recebeu a inauguração de um campus universitário. 2 anos depois, a melhor escola secundária da cidade de Ordos foi transferida para a área. Agora, há muito mais instalações públicas, como ônibus, hospitais e escolas. A estimativa habitacional mudou, muito mais plausível. O governo espera que até 2025, Cangbashi bata a marca de 200 mil habitantes. Porém, vale ressaltar que a região ainda conta com prédios abandonados, empreendimentos comerciais inacabados e investimentos fracassados. Cangbashi ainda continua sendo uma cidade fantasma visto sua magnitude. Mas será que continuará assim por muito mais tempo?